Olá pessoal, eu sou o professor Alex Mendes, sou professor de Economia e de Atualidades aqui da nossa Degrau Cultural e hoje nós temos aí mais uma dica para você, agora falando sobre responsabilidade social. Primeiro, a gente tem que classificar para você de maneira adequada o que é que nós estamos entendendo como responsabilidade social. A responsabilidade social é aquela que pode ser admitida pelos indivíduos, pode ser admitida pelo governo, mas também pelas empresas para atuar em torno de benefícios que possam ser concedidos à população civil. E, obviamente, essa população pode se beneficiar de diversas formas. As mais tradicionais estão ligadas, por exemplo, à recuperação de menores infratores. Nós temos ainda ações voltadas para a educação, para a qualificação profissional, também pré-vestibular para negros e carentes, para permitir aí uma mobilidade social via educação. Mas nós temos atividades também focadas no meio ambiente. É o caso, por exemplo, de inúmeras instituições que acabam criando, reservas florestais particulares que estão abertas para a visitação de lazer e para conhecimento científico e tecnológico, embora não para a exploração econômica, de forma a se preservar essas áreas para essa geração e também para a geração vindoura. Existem, inclusive, pessoas, instituições e empresas que adotam, por exemplo, determinadas partes da cidade. Nós temos, por exemplo, numa grande metrópole como o Rio de Janeiro, uma praça em pleno centro da cidade que pouca gente sabe, foi abraçada na sua conservação do mobiliário urbano, mas também do serviço de jardinagem, de escoamento de água pluvial, por uma empresa de educação do ramo privado. É uma maneira que as pessoas têm, as empresas e também o governo, de dar auxílio, sobretudo aquelas causas que são sensíveis ao nosso desenvolvimento econômico. Quando nós pensamos em desenvolvimento econômico, nós estamos pensando em crescimento econômico, portanto, crescimento do produto, no Brasil medido pelo PIB, Produto Interno Bruto, porém, pensamos também numa distribuição mais equitativa, mais igualitária da renda, das oportunidades, do patrimônio, de áreas de convivência, de cultura e outros mais. Sendo assim, a gente pode acompanhar no Brasil, nos últimos anos, o florescimento de uma série de empresas que atuam nas áreas que nós já citamos, inclusive com apoio ao setor de cultura, o que implica, muitas vezes, financiamento de parte de obras cinematográficas, de teatro, de pintura e de outras mais. Mas a gente vem acompanhando também o trabalho de inúmeras ONGs, as organizações não governamentais. E na nossa aula de hoje, eu queria falar de maneira muito especial de duas para você. A primeira são os Médicos Sem Fronteiras e o segundo é a atuação do grupo SOS Mata Atlântica. Então vejamos que essas duas instituições, organizadas pela sociedade civil, sem fins lucrativos, sem vinculação partidária e sem vinculação governamental, atuam em duas áreas absolutamente essenciais. Os Médicos Sem Fronteiras na área da saúde e o SOS Mata Atlântica no sentido de manutenção, preservação, monitoramento e ao mesmo tempo de denúncia quando a mata atlântica for devastada. Vamos ver primeiro o caso dos Médicos Sem Fronteiras. É uma organização internacional, sem fins lucrativos, sem vinculação de governos, que recebe basicamente financiamento de empresas e pessoas físicas para atuar em escala planetária, notadamente para a população extremamente carente de acesso preventivo e curativo à saúde. Ela recruta médicos, enfermeiras, dentistas e outros profissionais da saúde pelo mundo inteiro que de maneira voluntária vão para as regiões de áreas de conflito, de perseguição étnica, linguística, tribal, religiosa,
situações de guerra, pré-guerra, calamidade pública, né, e outras mais, para apoiar as populações fragilizadas por esses movimentos num atendimento preventivo, por exemplo, ensinando as pessoas a fazerem o tratamento adequado do esgotamento sanitário, do lixo urbano e o tratamento de água, mas, ao mesmo tempo, amplas campanhas de vacinação para se evitar, sobretudo, a morte precoce de crianças até 5 anos de idade, atuam lá com a busca de tentar manter essas crianças, sobretudo, com um peso adequado para a sua idade, garantindo lá, né, o que nós chamamos de segurança alimentar, e, por um outro lado, atuando de maneira curativa ou no tratamento de determinadas doenças que vão, né, desde simples doenças como diarreia, que levam milhares à morte no mundo inteiro, até doenças mais complexas, como a epidemia de ebola dentro da África. Então é a sociedade mostrando de maneira muito clara para os governos e para as empresas, com o apoio destas, que é possível ter uma responsabilidade social que vai para muito além do individual, do pensamento com a sua carreira, com o seu bem-estar e com aquelas pessoas que nós amamos. É claro que isso é pressuposto, né, de uma vida saudável e feliz, mas olhar para o outro é também extremamente gratificante. E eu ouso dizer que ganha mais, né, quem atende do que aquele que é atendido. Por um outro lado, no campo ambiental, nós temos o grupo SOS Mata Atlântica. A gente sabe que o bioma de Mata Atlântica, ele ia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Era um importante bioma de uma floresta tropical úmida brasileira. Porém, como o processo de chegada, né, dos imigrantes colonizadores se deu pela costa leste, nós vamos acompanhar que a costa leste é a área mais urbanizada, mais industrializada e mais ocupada do país. E isso se refletiu num forte devastamento da floresta de Mata Atlântica, que tem uma das maiores biodiversidades do planeta. Segundo o grupo SOS, só restam 7% da vegetação nativa. E, portanto, essa vegetação, que muitas vezes cria um corredor biológico para a propagação das espécies animais e vegetais, é absolutamente essencial, né, para nós em termos de qualidade de vida, mas também como potencialidade a ser descoberta de medicamentos, de cosméticos e de outros que pode impactar a vida do ser humano. Sendo assim, pensando de maneira mais holística, o grupo SOS Mata Atlântica trabalha lá na prevenção do desmatamento e da queimada, mas também na recuperação de áreas danificadas, proteção de mananciais, proteção da mata de galeria, que é aquela que acompanha a beirada dos rios, e, sobretudo, denuncia, né, junto ao governo, junto à sociedade civil e à mídia, casos em que haja devastação ambiental. Esses são 2 exemplos, dentre outros, que nós poderíamos trazer para você a respeito de responsabilidade socioambiental, né? Lembrando, né, que nós, seres humanos, e, portanto, o nosso habitat, ele forma uma coisa única. E, como coisa única, assim tem que ser pensada, na integração entre as várias partes. Portanto, né, o fato de nós termos empresas, governos, pessoas físicas, ONGs, trabalhando em prol desse bem que é comum, quem sabe, no futuro, nós não teremos aí uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais solidária e, portanto, uma sociedade mais feliz. Abraço para você, a gente se encontra numa próxima dica. Até lá!